O Mastertech transforma pessoas. A grande pergunta na nossa cabeça é a seguinte: como que a gente consegue capacitar as pessoas todos os dias da melhor maneira possível? E aí a gente criou o Bootcamp, a gente criou o workshop, a gente faz evento ao vivo, justamente para a gente poder impactar a maior quantidade de pessoas possível, na maior qualidade possível. E tudo isso na velocidade que a sociedade tem demandado da gente, que é uma sociedade exponencial, que muda todo dia. Tecnologia nova surge, a gente tem muitas mudanças numa velocidade que a gente nem estava acostumado. Então o Mastertech tem que se reinventar todos os dias. Essa resposta exponencial para a educação e capacitação de pessoas. E as pessoas esperam uma velocidade diferente hoje. Não adianta você ir para um curso onde você vai demorar 4 anos, 2 anos para se formar. Muitas pessoas que vêm fazer o Mastertech são pessoas ou que já gostam de aprender, eles já sabem de alguma maneira encontrar as informações na internet, já encontrou informação através de vídeo e tal, ele já está saturado de informação. Ele quer prática, ele quer experiência. Então o que as pessoas vêm para cá é para justamente ter isso, para ter muita prática, para conhecer muitas pessoas, para que eles possam realmente se conectar com os projetos e criar soluções que vão realmente impactar as pessoas no dia a dia. Então, o nosso maior objetivo é fazer com que a gente, ensinando tecnologia, design, negócios e o que mais a sociedade demandar, essas pessoas consigam absorver esse conhecimento da melhor maneira possível e consigam transformar o mundo. A gente brinca que a gente não vai mudar o mundo, não. Mas as pessoas que vêm aqui para o Mastertech, elas vão mudar o mundo. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, mais uma live, Maratop Show, certo? E hoje a gente vai programar. E aí vocês devem estar se perguntando: Camila, se vamos programar, por que temos folhas de papel e caneta? Porque eu queria mostrar para vocês qual é o processo criativo para fazer um site. Não que eu seja uma UX, na verdade eu não sou, vide o que eu já tenho desenhado, certo? Mas o processo criativo ele é importante e eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês, tá? Porque programação vai muito além da gente sair digitando, é muito além disso. Então eu vou gastar mais tempo, talvez, conversando com vocês sobre isso do que programando. Por quê? Programando é uma atividade técnica, que eu posso terminar de fazer o site aqui, subir um link para vocês e depois vocês conseguem olhar e analisar. Entendendo a lógica, é facinho de entender, tá? Mas essa parte é um pouco mais difícil. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer? O Marcos, na última live, não sei se ele está aí, Marcos, mas o seu app ficou famoso aqui dentro. E a gente ficou falando com ele ao longo da semana passada e ele mandou várias páginas de coisas que ele queria fazer. E aí ele me mandou num formato que é bastante comum para as pessoas que não entendem muito de programação. Não quis dizer, tá, Marcos, que tô zoando. Seguinte, qual que é quando você pede para a pessoa descrever um site que ela quer, o que ela faz? Ela escreve um texto e aí ela até consegue abstrair alguns níveis, né? Fazendo um fluxograma. Então, por exemplo, ficou claro para mim que o problema que o Marcos queria resolver com o app, com o site dele, era melhorar o processo de coleta seletiva, era tentar dar informação para o processo de coleta seletiva. Só que não fica claro para mim como que ele quer isso, da onde que ele vai tirar. Com o fluxograma eu consigo chutar algumas coisas, tá? Então o que eu vou fazer hoje aqui é tentar ler a mente do Marcos, e é o que eu faço com a maioria dos clientes, então tá tranquilo, pra gente tentar transformar isso num site, tá? Então, o Marcos escreveu aqui no fluxograma dele que a gente tem 5 tipos de coletas que ele queria endereçar. A primeira é pilhas e eletrônicos, a segunda, plásticos, a terceira, papelão, orgânicos e óleo de cozinha, que ele queria começar endereçando isso. Olhando para isso, o que eu podia começar a fazer? Pegar uma folha sulfite e começar a desenhar. Então, ó, eu sei que o primeiro nível que o Marcos quer é tentar colocar isso em destaque. Então, eu podia criar a partir disso um menu, por exemplo. Então, normalmente, dica, a gente pega a folha sulfite, se você quiser economizar papel, você dobra ela no meio e finge que isso aqui é um scroll, que a gente chama. Então, isso aqui é o que a pessoa vai ver na tela. Se ela der mais uma scrolladinha, ela vai ver isso. Se ela der mais uma scrolladinha, ela vê isso. E aí ela vê isso, tá? Ou até mudar de página, tá? Mas isso aqui é o que a pessoa vê de uma vez só. Isso é uma área razoável. Então, você começou a ter que desenhar muito pequenininho, vai ficar ruim, tá? Ou, se você estiver esbanjando papel, você pode virar assim.
tá? No meu caso, não é que eu tô esbanjando papel, mas é que vocês precisam ver o que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou usar ela maior. E aí, eu consigo ir fazendo assim, tudo bem? E aí, eu vou emendando isso. Eu vou fazer apenas 2 scrolls com vocês. Se não der tempo de acabar hoje, a gente termina na próxima aula. Mas eu vou fazer só 2 scrolls para vocês entenderem como que funciona o processo. Normalmente, o que a gente tem num primeiro scroll de site ou app? Entender o rolê, né? Tentar muito rapidamente mostrar uma mensagem. Então, o que eu podia pensar? Vamos fazer um menu. Muito simples. Vou pôr um logo aqui que o senhor Marcos ainda não tem, mas tem um logo aqui. E aí vou colocar níveis de menu. Olhando para o que eu já falei para vocês de pilhas, eletrônicos, resíduos, óleo, o que eu podia fazer é colocar no meu menu, percebam como eu sou reta, né? O logo, eu coloco os meus itens do menu e normalmente no primeiro scroll a gente não dá muita informação pro cara, tá? A gente tenta ser bem resumido pro cara não surtar, pro cara não, né? Então, eu vou colocar só uma imagem de fundo, tá? E talvez escrever uma frase de impacto, sei lá, bonita que é. Entenda como reciclar seu lixo. Mentira, resíduo, porque o Marcos me corrigiu no texto. Resíduo, não pode falar que é lixo. Resíduo. Certo? Tá bonito? Tá lindo. Não precisa tá bonito, mas quando você for chegar para conversar com a sua programadora, com o seu programador, já fica muito óbvio para ele o que ele tem que fazer. Isso aqui, ó, tem que ler 5 páginas para entender, certo? Então, adotar um escopo visual é muito, muito legal e você não precisa saber programar para fazer isso aqui que eu fiz, não. Então, vou só terminar aqui meu menu. Então, pilhas e eletrônico. Aí depois a gente tem plástico, papelão, orgânico e óleo. Certo? Então esse é o meu primeiro scroll. Aí o que eu vou combinar com vocês? Cada um que eu clicar, a gente vai para uma página de explicação dessas coisas, tá? Nem vou fazer todas, vou fazer só do primeiro e aí depois vocês já entendem como que faz para os outros, porque aí tem que escrever texto, tá? Aí vocês fazem, tá? Então, quando eu clicar aqui, eu vou para um segundo scroll, onde ou eu decido que isso vai subir e eu vou colocar a página principal aqui, ou eu posso trocar de folha e ir para outra página, tá? Isso a gente pode decidir depois, é fácil de mudar. E aí, nessa outra página de explicação, eu vou colocar um título bem bonito e grande no meio, pilhas e eletrônicos. E aí eu vou colocar duas caixas de explicação. Como coletar, descartar pilhas. E aí escreve um texto aqui. E como descartar eletrônicos. Certo? Então, ó, é esse site aqui que a gente vai programar hoje. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Que a gente tirou da especificação que o Marcos trouxe pra mim. Agora perceba, juro que eu quero ser enfática nisso. Qual a diferença de eu ver o que eu vou fazer? Isso aqui é protótipo, isso aqui é uma ideia. Isso é protótipo, isso é uma ideia. É muito diferente a gente, enquanto programador, receber isso ou isso. A chance de você ser bem sucedido se você mandar isso é muito maior. Por quê? Eu não vou discutir com você se deveria ser... Tá escrito. Eu não vou discutir se você quer o texto centralizado, porque tá centralizado. Por aqui, como que eu ia saber que isso aqui que o texto é centralizado? Tudo bem? Então, adotem sempre escopo visual. Beleza? Então tá, deixa eu limpar aqui a mesa que agora a gente vai programar um pouco. Primeira explicação que a gente precisa. A gente vai usar hoje HTML e um pouco de CSS, tá? Por quê? É um site bem simples. O que é HTML e o que é CSS? Se eu precisasse comparar,
a gente chama ambos de linguagem de marcação, tá? E vai ficar muito claro por que chama linguagem de marcação. Mas HTML é o que a gente usa para fazer o esqueleto do nosso site, tá? Então é no HTML que eu vou decidir os itens que vão estar escritos aqui, que eu vou decidir que tem um texto, que tem uma imagem, tudo bem? Isso é HTML, ele faz o esqueleto, se você precisar imaginar. Quando eu uso CSS, que é uma outra linguagem, e vai ficar mais claro, eu decido forma. Então, por exemplo, decidir que o menu vai ficar bonito aqui, gordinho, com azul, divididinho, isso é CSS, tá? Na hora que a gente for programar, vai ficar bem clara a diferença, porque elas são bem diferentes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar para programar, um computador, tá? A gente ainda não consegue programar no celular HTML e CSS de um jeito profissional, tá? A gente até tem alguns terminais e tal, que dá pra você testar uma coisa ou outra, mas não dá ainda pra fazer profissionalmente só com o celular, tá? Então você precisa de um computador. E neste momento ele não precisa nem estar conectado à internet. Basta que tenha um navegador. O que é um navegador? Navegador, browser, enfim. É um programa que me deixa interpretar HTML e CSS. Então, mais do que deixar me acessar a internet com ele, eu consigo rodar HTML nele e vocês vão ver que eu nem preciso estar conectada na internet. Quais são os browsers e os navegadores mais famosos que a gente tem? Chrome, Internet Explorer, infelizmente, certo? Microsoft Edge, Firefox, Mozilla, Opera, todos esses caras são navegadores, beleza? Por que eu brinquei do Internet Explorer? Porque conforme o HTML foi evoluindo, esses browsers têm que seguir dando manutenção para eles conseguirem compreender tudo. E de fato o Internet Explorer ficou um pouco para trás. Então às vezes você faz um negócio super bonito que funciona em todos, mas não funciona no Internet Explorer. E aí você fica chateado, por isso que todo desenvolvedor tem um trauma. Tá? Então, se você puder e se você for começar a trabalhar, escolha baixar o Chrome, que é esse carinha aqui, ele é gratuito. Então, baixa o Chrome, tá? Eu vou abrir aqui uma aba nova, só para vocês verem. E o Chrome você consegue baixar, você digitar Google Chrome, no Google, inclusive, você consegue baixar tranquilamente, é gratuito, tá bom? É só fazer download e rodar. E é lindo, tá? E por que ele é lindo? Só porque eu consigo ter as ferramentas de desenvolvimento aqui. Então, a gente já conversou um pouco sobre o Inspect. Se eu vou lá, clico com o botão direito no Chrome, dou um Inspect, eu consigo ver o código que está gerando essa página. O que pode me ajudar muito na hora de estudar. Então, se eu vier aqui nesse quadradinho, ó, eu posso mudar o título do Chrome e falar assim: faz download e vem para MasterTech aprender. Tá? Então é assim que a gente faz fake news também, tô brincando. É um pouco, tá? Fizemos o Chrome falar pra gente, pra vocês irem pro MasterTech. Só que o que aconteceu? Eu mudei a minha cópia local. Isso não tá no servidor, mas o Chrome vai ajudando a gente a conseguir entender esse código, então é muito útil, tá? Tira print, é essa hora que você tira o print da live, tá? Show! Então, baixa o Chrome para você conseguir ver o que você está fazendo. Segunda coisa que você vai ter que baixar, um tal de editor não gráfico. O que é isso? O editor gráfico de texto é o Word, é o LibreOffice, depende do que você está usando, é o Drive. Por que a gente chama eles de editores de texto gráficos? Porque para fazer as coisas funcionarem, eles enfiam os negócios no meio lá. Não fica puro, tá? Quando a gente olha para editores não gráficos, a gente consegue não colocar códigos no meio do caminho. Não colocar um monte de caca no meio. Por quê? Como eu quero contar isso pro computador, eu não posso ficar colocando um monte de coisa que eu não sei o que tem. Então eu preciso de um editor não gráfico no meu computador. Também tem vários gratuitos. Tem 3 opções que são gratuitas, que é o Sublime, o Atom e o Visual Studio, Visual Code, tá? Que é um editor de texto da Microsoft muito legal.
O Atom é pra galera hipster e o Sublime é pra gente legal tipo a gente, tá? Então a gente vai usar o Sublime. Isso é totalmente baseado em gosto de quem tá te ensinando. No meu caso, eu gosto do Sublime, tá? Então a gente vai usar o Sublime, mas você pode baixar qualquer um deles, que a ideia é a mesma. Como que você baixa o Sublime? Digita o mesmo nome da banda, Sublime, e põe text no final, tá? .com. E aí vai dar certo. Você entra lá no site Sublime Text e ele já vai dar aqui pra você, ele identifica o seu sistema operacional, você já faz download, lindo, maravilhoso, certo? Eu já tenho o Sublime instalado aqui pra mim. E vou fazer só um disclaimer aqui, pessoal. Não hiperventilem se vocês não estão acompanhando tudo. Por quê? Isso é um vídeo. E você pode voltar depois. Então vai tentando pegar o máximo, talvez seja melhor você até assistir um pouco mais do que se preocupar em correr atrás do que eu tô fazendo. E aí depois você volta fazendo com mais calma, tá? Só pra gente conseguir fazer render esses próximos 40 minutos, tá? Então é o seguinte, eu já tenho o Sublime instalado, eu vou abrir ele aqui. E você fala assim, pô, baixei o negócio, achei que ia vir um troço pronto. É isso, tela preta. E a gente vai começar, tá? A gente vai começar estruturando o nosso HTML para depois fazer o nosso CSS. Qual que é a maravilha de todos os editores não gráficos, tá? Desses que eu citei, todos têm, mas o Sublime é melhor. É o autocomplete, que é o quê? Você começa a digitar as coisas e ele já resolve para você. Então, se você vier no Sublime e falar assim, aqui embaixo, ó, trocar para HTML, ele já começa a te ajudar, pelo simples fato de ser legal, tá? E aí ele já começa a te ajudar. Então, você consegue começar a digitar HTML, olha aí o que acontece. Vou até aumentar para vocês verem. Ele já começou a estrutura básica de um arquivo HTML. Então, essa primeira linha, ela é obrigatória, certo? Onde a gente declara qual é o tipo do nosso doctype, fala que é HTML, certo? Depois, de fato, começa o nosso arquivo. Então, eu tenho um HTML aqui e um HTML aqui embaixo. Isso é o básico de HTML, onde a gente tem tags. Nesse caso, estou usando a tag HTML. Reparem que todas elas seguem o mesmo padrão. A tag que abre está entre maior e menor e o nome da tag. E a tag que fecha, além do menor maior, eu tenho barra para mostrar que eu fechei. Então, funciona mais ou menos aquele esquema que a gente tinha na escola de resolver equação, sabe? Que tinha os parênteses, as chaves, os bagaços. Então, a mesma coisa. A gente vai colocando uma coisa dentro da outra para criar a estrutura que a gente quer, para o browser conseguir ler na ordem que ele quer. Então, o basicão é, começa a digitar HTML, já tem o HTML abrindo, o HTML fechando, tem o head e o body. Qual que é a diferença dessas duas coisas? No head eu ponho definições e no body, conteúdo e estrutura de fato, tá? Então, vou fazer uma rodadinha aqui, aí eu já olho se tem pergunta, tá? Tem pergunta? Ainda não, então vocês são top, estão entendendo tudo. Ótimo. Tô aqui no meu head. Qual que é a principal definição que eu tenho que dar? Como que chama o meu site? Qual que vai aparecer de título no meu site? Na aba. Então, eu vou demonstrar aqui pra vocês. A gente tá fazendo... Eu esqueci, o Marcos, acho que ele não deu nome pro projeto dele. Vamos inventar um nome? Eu vou pôr... Ajuda coleta. É ruim, mas é bom, tá? Ajuda coleta. Coleta, enfim, coleta ajuda fica melhor, né? Coleta ajuda. Galera aqui, os universitários me ajudaram, tá? Eu não sei fazer isso, sei programar. Coleta ajuda. Ótimo. Onde isso vai aparecer? Se eu salvar isso aqui, eu já consigo ver um resultado. Então, eu vou salvar como index live, tá? Posso pôr o nome que quiser, tá? Não importa, você escolhe seu nome. Você só precisa saber onde você está salvando. Então, eu salvei dentro do meu diretório raiz, que a gente chama. Salvei. Fiz nada demais. Isso aqui já é um HTML. Então, se eu for lá no meu gerenciador de arquivos e achar o index live aqui, aí você vai falar, pô, é que eu também, né, Camila, pô, deixa eu separar isso aqui. Por que não apareceu título nenhum? Porque eu tenho 932 abas, certo? Se a gente vier aqui e colocar, olha aqui, ó, coleta ajuda na minha aba.
certo? É que quando você é louca, você põe várias... Aí não aparece, mas as pessoas normalmente não têm tantas abas. Então é importante que você defina o seu title pra ele aparecer bonitinho aqui pra pessoa identificar que é o seu negócio. Ó, que nem o Sublime tá aqui, ó. Se a gente vier olhar, ó, tá escrito Sublime Text, tracinho, Sophisticated, lá. Se eu vier aqui e der um inspecionar, olha que legal. No meu header, com certeza vai ter um title. Olha o title aqui tá bem pequenininho, mas vocês já estão manjando do rolê, porque todo site tem um title. Beleza? É isso que tá aparecendo lá em cima. Um pouco grande, mas tamo aí, certo? Então, o title é isso, é a gente colocar o nome da nossa aba. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso body. Quando eu tô fazendo um menu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar essa lista, esses itens, para depois eles poderem virar um menu. Então, como que eu crio listas? Eu uso o mesmo esquema de tags. Você só precisa começar a criar repertório para descobrir que tags são essas para fazer o que você quer. No caso de listas, o que eu quero aqui é um UL, a tag UL, que é de listas desordenadas. Quase todas as tags são em inglês, tá? E nem todas são amiguinhas que fica parecido. Então, UL é de Unsorted List. Então, se eu vier aqui, olha que legal. Se eu vier UL e der um Enter, ó, ele já me ajudou aqui, certo? Dá um Tab só para ficar bonito. E os itens da minha lista, eu vou usar a tag LI, beleza? Então, eu vou começar a digitar aqui, pilhas e eletrônicos. Aí, eu tenho que pegar mais um item, certo? LI, plástico, papelão, orgânico e óleo de cozinha. Beleza? Se eu salvar isso aqui, vamos lá olhar. E isso é muito comum. O que a gente faz? A gente vai deletando. A gente vai escrevendo HTML e vai vendo como que ele tá ficando. Então, você vem aqui, ó, dá um refresh. Ó, que lindo que tá nosso site. Só que não, né? Temos só itens de um menu que um dia vai virar um menu. Depois eu mostro como que faz a imagem, tá? Aí depois eu tenho que pôr uma imagem aqui e um título grande, só que não é o mesmo título que eu tava na aba. Esse título aqui, ele tem uma outra importância para o nosso site, tá? Já vou explicar como que faz. Então, vou ensinar a pôr imagem. Qual que é a tag de imagem? Vamos chutar. Pensando que nós queremos escrever pouco, porque a gente já vai ter que escrever muito, image em inglês, certo? O que a gente faz, a gente encurta tudo isso e põe a tag IMG. Essa tag, ela não tem como fechar, porque a imagem é um objeto só. O que ela me dá é um argumento para eu colocar a imagem que eu quero aqui, certo? Então, aqui dentro eu ponho o link da minha imagem. Esse link da minha imagem pode ser o caminho para o arquivo, pode ser uma imagem da internet. Então, eu vou pegar uma imagem da internet, tá? Vou pôr coleta de resíduos. Vamos ver se a gente acha uma imagem bonita. Vamos pegar essa aqui. Como que a gente faz? A gente pega a imagem. Não sei se todo mundo sabe salvar, mas se eu vier aqui, clicar com o botão direito e der um Save Image As, eu consigo salvar essa imagem. Ou, melhor que isso, você vem aqui e dá um visit, tá? Pra você entrar. E a gente pega direto o link do site, tá? Então, eu posso vir aqui, dar um inspect e pegar a imagem que eu gostaria, certo? Estamos roubando? Um pouquinho. Tô zoando, não é roubar, não. Ó, coloquei aqui. O que eu podia fazer? Vou fazer dos dois jeitos só pra vocês entenderem. Fui lá, peguei o arquivo, peguei o URL que tava lá. Posso usar, ó, já tá funcionando. Ó, podia fazer o que também? Vim aqui,
clicar com o botão direito, Save Image As. Basta que eu coloque no mesmo lugar que eu estou salvando o meu arquivo, põe um nome decente aqui, então gerador. E aí eu posso simplesmente usar, vou até copiar e colar, só para vocês verem que dá para fazer dos dois jeitos. Eu posso colocar gerador.jpg, salvo e vamos rodar lá. É esse. Então, ó, tem duas imagens iguais, tudo bem? Vou deixar... Aqui tá salva no meu computador. Só que reparem que ela tá gigantesca. Como que a gente arruma isso? Tem vários jeitos, tem como arrumar isso pelo CSS. Ou a gente pode fazer por aqui, colocando um argumento de largura ou altura. Então, de novo, precisa dar uma estudadinha em inglês, porque largura em inglês, o width, e eu posso trabalhar com esse argumento. O que eu posso fazer? Colocar para ele ocupar 100% da lateral. E aí, ó, ele arruma na minha tela. Posso colocar para ele ocupar menos? Posso também. Então, eu quero colocar 80%. Diminuiu. E assim por diante. Tudo bem? Então, eu posso colocar um atributo aqui de largura. Aí eu vou deixar 100% para ficar bonito. Tá? Uma pergunta que é boa de responder agora. Uma pergunta, vai. Se vai ser responsivo. Se vai ser responsivo, a gente vai conversar sobre isso na hora que a gente for trabalhar com CSS. Por quê? A gente vai usar um componente novo que chama DisplayFlex, que ajuda a gente a já fazer isso. O que que, ó, você até sacou. Por que eu pus porcentagem? Justamente porque a gente tá preocupado com isso. Então, ó, tá 100%, certo? Na tela giga. Quer ver uma coisa? Tá 100% na telinha pequena também. E conforme eu for aumentando, ele vai aumentando junto. Se eu tivesse colocado um texto, um tamanho fixo, sei lá, 900px, ele não regula conforme a minha necessidade, certo? Ele fica cagado, ele fica errado. Tá? Ele fica sobrando espaço aqui, ele não regula junto. Então, não usem tamanhos absolutos. 100% resolve nossa parada, porque é responsivo, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, vamos nos preocupar com isso. Ótimo, então a gente já tem aqui uma tela que tem a minha imagem e eu tenho uma lista, certo? Gostaria agora... Vou ensinar só mais duas tags e aí a gente já vai pro CSS, tá? Porque senão vai demorar muito. Quero ensinar vocês a colocar um título, tá bom? Que apareça na minha tela. A gente chama esses títulos que aparecem na tela de headings, que são as palavras, inclusive, que o senhor Google fica indexando. Então, por exemplo, no site do MasterTech, com certeza, em algum lugar, tem um H1 escrito MasterTech. Porque é assim que o Google ajuda a gente a, quando uma pessoa digitar MasterTech, perceber que o meu site é relevante para eles, né? Então, H1, H2, H3 é heading com importância 1. Mais importante de tudo. Prioridade 1 é muito importante. Heading 2 é menos que o 1, mas é mais que todo. E aí, assim, a gente vai ajudando o Google a entender o nosso contexto. Então, por exemplo, no meu caso... do nosso site, eu ia ter que ter um H1 escrito coleta ajuda e talvez depois um H2 escrito, vamos pegar a inspiração aqui do Marcos, escrito bora melhorar o processo de coleta seletiva na nossa cidade. Tudo bem? Se eu der um refresh lá, ele tá feião porque a gente ainda não arrumou, mas já tá lá, certo? E eu posso, inclusive, colocar isso em cima da imagem. Então, é assim que a gente vai estruturando. Cara, não gostei. Isso aqui não pode estar, né, embaixo. Eu quero estar em cima e depois eu arrumo pra eles ficarem um na frente do outro. Enfim, quero pôr em cima. Pus em cima. Ó, trocou, porque eu mudei os elementos. Beleza? É que ele tá bem grande, tá, gente? Se eu der um reset aqui em 100%, não fica tão grande. Aí. Tá bom? Então,
Já aprendemos imagem, aprendemos lista, aprendemos Hs e afins. E vou ensinar vocês a fazer link, tá? A última tag que a gente vai mexer. Então, vamos supor que eu tenho um site. Deixa eu ver se esse site aqui é de quem? Aqui, ó. Ambitrans. Eu vou pegar esse site aqui só para usar de exemplo. E vou colocar aqui dentro de um textinho depois da imagem explicando que, se precisar, a Ambitrans pode fazer transporte. Então, você vem aqui, abre uma tag P, que significa o quê? Parágrafo, e fale qualquer coisa a Ambitrans pode transportar seu resíduo. Só que mais do que isso, eu quero pôr o site da Ambitrans aqui. Como que a gente faz? Tem uma tag A que faz isso pra gente. Reparem que o A de anchor, tá? Link, a ideia de link pra gente é que eu tô conectada com o site da Ambitrans. Então eu tô jogando uma âncora pra gente ficar conectado. Então, a abreviação de um link para a gente ir para outra página, a gente usa A de Anchor. E aí a gente coloca dentro do nosso href o site que eu quero ir. Tudo bem? E eu fecho a minha tag A depois da palavra que eu gostaria de transformar num link. Então, se eu vier aqui, agora depois de tudo, tem uma linha escrito qualquer coisa, a Ambitrans pode transportar o seu resíduo. Se eu clicar, site da Ambitrans. Beleza? Então, a minha estrutura, olhando para essa primeira página, a estrutura tá pronta. Certo? Eu consigo agora. E é uma decisão, tá, pessoal? Eu podia fazer essa. Fazer o HTML desce, o HTML desce, depois passa CSS em tudo, tá? Como já são 2h40, o que eu vou fazer? Vou terminar essa, tá? Deixa eu ver se tem pergunta e aí depois a gente faz essa mais rápido, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer que tá errado. O menu tá feio, né? O menu é uma lista, não é um menu, diria eu. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar para que esses itens consigam ficar um do lado do outro, tá? Como que a gente faz isso? Com o CSS. Como que eu uso o CSS? Tem vários jeitos. Eu vou fazer o jeito que é mais fácil para aprender, tá? Normalmente, a gente separa o HTML num arquivo e o CSS em outro. Eu vou fazer tudo no mesmo, só para facilitar. Então, como que eu começo escrevendo dentro de um arquivo HTML, CSS? Eu tenho que usar a tag style, que me dá um espaço aqui para digitar o CSS que eu quiser. Posso digitar o que eu quiser aqui. Em forma de CSS. Não copiem isso se você está copiando, porque isso é só uma explicação para usar a minha tela como quadro branco. Como que é a sintaxe, como que é a regra para a gente usar CSS? Eu tenho sempre um seletor, eu abro chaves e eu escrevo atributo, valor, 2 pontos, tá? O que é atributo, valor, 2 pontos? Eu tenho vários atributos que eu posso mudar dentro dos componentes que eu estou usando no HTML. E eu posso escolher que valor eu quero que ele assuma. Então, vou dar um exemplo bem bobo, que é, vamos supor que eu queira que o meu fundo seja preto. Eu posso ir lá e falar assim, eu quero que no body, que é um seletor, que é essa tag aqui, eu quero que o background color seja black. Isso tá falando assim, pega o seletor body, que no caso é tudo isso aqui, e muda o atributo dele, background color, para black. Então você vem aqui e se eu der um refresh, sumiu tudo, tá? Outra coisa que eu podia pedir é, cara, eu quero que o color no body seja white, que é o quê? Tudo que estiver dentro do body que não for o fundo vai ser branco. Então reparem, ó, que as minhas... Eita, Camila, clicou num ícone. Eita, Camila. Eita, aí. Tudo que não for
o background vai ser branco. Então, todas as minhas letras estão brancas, tá tudo branco, tá? Ótimo, isso é CSS. Eu podia vir aqui e usar outros seletores. Então, eu podia vir aqui no coleta verde, ó, coleta ajuda, que é um H1, e falar para ele ser verde. Então, eu venho H1, color, green. Só ele vai ser verde. Ficou um verde bem ruim, mas é isso, tá? A gente pode escolher cores específicas, mas isso não importa muito, tá? O que eu queria mostrar pra vocês é que eu consigo, dependendo do seletor, ir ajustando isso, tá? Podia mudar a cor daqui? Podia. Podia mudar o tamanho? Podia. Vou só mudar o tamanho do coleta ajuda e já vou fazer o nosso menu, tá? Seguinte, o coleta ajuda é um H1 e tem um atributo famoso que é o font size, que eu podia colocar aqui 24, que é o mesmo esquema do Word, sabe? Que a gente aumenta 24 pt. Ficou pequeno ainda. 32. Vamos ver se aumenta. Aumentou. Quero mais, eu quero 48. E assim sucessivamente até que você ache o seu tamanho. Eu podia pedir para tudo alinhar no meio. Então eu podia ir lá no body e falar text align center. Ó, foi tudo pro meio. Enfim, eu posso ficar ajustando isso eternamente. E aí a pergunta que sempre não quer calar é: Camila, como você decora tudo isso? De onde que você acha tudo isso? E aí eu já queria dar a letra para vocês. A documentação oficial é do W3.org. E o W3 tem tipo uma escola, onde que é esse site W3 Schools, que ele mostra tudo que tem de HTML, tudo que tem de CSS. Então você consegue ir estudando. Então na referência, por exemplo, de CSS, eu consigo pegar todas, eles têm por ordem alfabética inclusive, mas eu consigo pegar todas as propriedades possíveis e imagináveis. Eu consigo buscar por seletor. Então eu venho aqui e eu consigo selecionar de todos esses jeitos. Enfim, você consegue ir entendendo quais são esses possíveis atributos e os possíveis seletores, tá? Mas em resumo, eu posso, normalmente, o que eu faço? Descobre o que você quer fazer e procura CSS, propriedade, mudar a cor do fundo. Hoje tem muita coisa indexada, então pensa primeiro no que você quer fazer para depois sair procurando, tá? Não vai me pegar, e eu já vi isso, e ler tudo, decorar. Não é assim que aprende, tá? Melhor você fazer o que a gente chama aqui no Mastertech de aprendizado emancipador baseado em missões. Pensa numa coisa que quer fazer e aí você tenta, tá? Então, última coisa da live, tem pergunta? Peraí. Quer que eu leia ou você leia? Você mandou pra mim? Você mandou pra mim? Então, calma. Perguntas. Vai ser responsivo já responder, amor. Lucas, Camila, você normalmente usa a folha normal mesmo para fazer seus layouts? Pode usar também o Dreamweaver, né? Qual mais usado pelos profissionais de front? O que eu tô fazendo? Isso aqui é mais para quem tem uma ideia e não sabe por onde começar. A primeira coisa é fazer um wireframe, que é isso aqui. Que você pega uma folha de papel, um lápis e desenha, tá? Isso aqui é o wireframe. O Dreamweaver, o Photoshop e outros programas já é para um segundo nível, que é quando a gente vai fazer um mockup, tá? Que é quando eu pego isso aqui, dou para alguém que saiba, tem alguma noção de estética, certo? Algum designer consiga arrumar, que cor vai ser isso, melhor pôr preta, melhor pôr bold, melhor... Certo? Então, isso já é uma segunda etapa. Eu tô um passo antes, tá, Lucas? Hoje, talvez o mais usado a gente normalmente recebe em PSD, que você consegue criar em vários softwares da Adobe, tá? Então, depende, normalmente quem programa recebe já o PSD e quem faz já faz também para exportar para PSD, tá? Gisele, Camila, pode só falar como eu chamo no HTML e o CSS que eu fiz fora? Posso. Como eu faço para mostrar o meu conteúdo relevante para o Google? Show! Então, ó, primeira pergunta. Gi, como que você faz isso? Você criaria um arquivo novo, tá? Que eu vou criar um arquivo vazio. E eu vou chamar ele de estilo.css. Vou salvar na mesma pasta que eu salvei o outro, certo? Aí eu volto aqui, eu tenho que linkar esse arquivo no meu HTML. Então, eu venho aqui e uso a tag link. Ó. O que eu faço?
simplesmente coloco o nome do arquivo, o caminho do arquivo CSS que eu quero. Então, estilo.css, tá? Esse é o outro jeito. E aí você sempre escreve HTML aqui, escreve CSS aqui, escreve HTML aqui, escreve CSS aqui, tá? Espero ter respondido, Gisele. Agatha, como eu faço para mostrar que o meu conteúdo é relevante para o Google? Então, tem uma indústria inteira, uma área de conteúdo inteira falando sobre marketing digital e SEO, que é Search Engine Optimization, que é o quê? Como que organicamente você faz o seu site subir de prioridade. Por quê? Se eu digito Mastertech, hoje a gente tem a palavra, então eu consigo, vou até muito rápido, tá? Eu entro aqui no Google, se eu digito Mastertech, reparem que os primeiros, é que nesse caso não veio, mas podia ser anúncio, eu podia estar pagando para falar que quando uma pessoa digita Mastertech, mostre o meu site. Neste caso, a gente não teve nenhum anúncio aqui, mas eu consigo pegar e indexar pelos Hs que eu tenho no meu site. Em algum momento no site do Mastertech tem um H1 escrito Mastertech. Aí o Google fala, prioridade, pá, deixa ele passar na frente e aí ele vai ranqueando, é assim que ele vai ranqueando. Então, uma dica bem simples é você tentar olhar se as suas tags estão bacaninhas, se tem coisa no H1, se tem coisa no H2, se não é tudo um P, isso já ajuda muito, tá? Então dá uma fuçada no site e vê se tem Hs espalhados por aí. É o mesmo processo para mobile também? A gente vai publicar isso aqui em mobile na próxima live. Então, deixa eu pegar aqui. O que a gente tem que ir se preocupando é o quanto a gente tá deixando isso responsivo de início. Então, você vem aqui, ó. Eu quero ver se roda num Galaxy S5. Ainda tá tudo bem. E aí, a gente vai transformar isso num aplicativo na próxima aula. A gente vai fazer um PWA, que é um Progressive Web App, tá? Carla. Então, vou só, pessoal, seguinte, eu vou fazer o menu, tá? E aí, eu já volto a responder as perguntas finais. Então, vai perguntando aí que a Gabi vai organizar. Primeira coisa, eu preciso colocar essas coisas uma do lado da outra. Tem um bom exemplo. Não gostei disso aqui. Essa bagaça aqui, com esses pontinhos, eu queria tirar isso aqui. Como Deus será o atributo que tira os pontinhos das listas não ordenadas do HTML? Sei lá. O que você podia digitar? Duas coisas. Primeiro, você podia procurar direto no W3 School, mas você podia procurar direto. Tirar marcadores de listas em HTML com CSS. Fiz uma busca bem ruim, hein? Mas bem ruim. Aquelas bem macarrônicas, por exemplo, na casa do meu filho. E já aparece pra mim. Olha que mara. Já descobri que se eu der um list style type, eu já tenho o rolê. Então, se eu quero tirar fora, depois que o tempo você vai pegando isso. Se eu der um list... Camila, fez no body. Primeira coisa, você tem que pôr essa propriedade na lista, né? Então, o L... List style type known. O que eu tô falando? Não quero. Pode tirar esse negócio fora. Então, eu venho aqui... E ele vai embora, tá? Isso é um bom mecanismo, isso é uma missão. Tipo, cara, como que eu faço isso, Deus? E aí você vai tentar caçar, tá? E aí a última coisa. Eu preciso deixar essas coisas uma do lado da outra. Como que a gente faz isso em HTML? A gente tem que no CSS avisar que isso é um componente flexível, tá? Como que eu faço isso? Eu coloco no meu elemento Py uma propriedade chamada displayFlex, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso UL, por que a gente fala que é o elemento Py? Porque os meus LIs estão todos dentro dele, tá? É tipo o colchete, prioridade do colchete, da chave, essas coisas. Então, o UL, por estar envolvendo todos os LIs, ele é o elemento Py dos list items. Então, posso vir aqui e falar display flex. Oh, meu Deus! Estamos um do lado do outro, tá? O que a gente fez? Colocou
tudo dentro de um mesmo box que eu tô definindo que agora é flex. E agora eu posso fazer o que eu quiser com esses negócios. Então, primeira coisa que eu gostaria de fazer, centralizar. Eu posso vir aqui e colocar Justify Content Center. E já ficou no meio. Agora, o que eu preciso fazer? Dar uns espaços. Vamos ver se tem uma propriedade nova que chama Space Around. Vamos ver se vai dar certo. Ó! Isso aí é só com o tempo, tá? Você ganha essa capacidade de chutar as coisas e testar ao vivo. Tô brincando. Mas a gente usa Display Flex para ajustar coisas na tela. E aí, quando a minha propriedade Justify Content, ela decide como eu vou espalhar eles. Então, por exemplo, Space Around. Tem uma outra que chama Space Between. Space Between, ó, aqui, ó. Que é só entre eles, ele tira a margem do cantinho. Tem a Left, por exemplo. Que é... joga tudo para a esquerda. Põe tudo para a esquerda. Tem a Right. Joga tudo para... Opa, linda, salvei? Não funfou. A gente descobre depois. Tá? Mas eu consigo ficar jogando esses itens flexíveis para onde eu quiser dentro do meu elemento pai, que é flexível, tá? O Right não foi porque provavelmente o meu IDEF não está 100%. Não sei por que não foi, tá? Podemos descobrir depois, eu trago a resposta se a gente não descobrir agora, se não tiver nenhuma iluminação neste momento. Então, seguinte, vou manter o Space Around. E aí ele vai ficar bonitão aqui, tá? Outra coisa que a gente podia começar a fazer. Não gostei desse espaço aqui. Posso diminuir a margem, posso colocar uma coisa. Enfim, posso pôr uma bordinha, ó. Esse aqui é bonitinho. Eu posso pôr dentro dos LIs uma borda bacaninha. Então, dentro do meu LI, eu vou pôr um border. Quero que seja bem fininha, que ela seja sólida e que ela seja branquinha. Ih, Camila, mas não foi, né? A gente pode mexer com duas propriedades aqui. E eu tô dando uma corridinha aqui, pessoal, só para vocês terem volume de repertório. Porque isso você só vai conseguir conforme você vai trabalhando, tá? Então aí depois você dá um play de novo nessa live e vai ajustando. Vou ensinar uma última coisa. Como que eu dou um espaço para colar uma coisa na outra? Então eu podia vir aqui e dar um padding 10px. Olha o que vai acontecer. Engordou, tá? Porque o padding, ele empurra o elemento. Margem, ele empurra do lado. Tudo bem? Padding, ele engorda, margem, ele põe do lado. Beleza? Pessoal, faltam 5 minutos pra gente terminar. O que eu vou fazer? Seguinte, eu vou subir esse código lindo, maravilhoso, super complexo, no meu GitHub. Tudo bem? Então, vocês vão conseguir olhar esse código. Qual que é a dica que eu tenho para vocês? Tenta ajustar ele, tenta mexer nele para na próxima aula, na próxima live a gente conseguir fazer a segunda página e transformar ele num app, tá? Porque olha que legal, se eu vier aqui e der um inspect, será que isso aqui vai arrumar? É que o 5S ele deu certo. Ele ajusta a porcentagem aqui. Certo? Então vai ficando bacaninha e depois eu vou transformar isso num app que a hora que você entra no seu celular ele já baixa o aplicativo, tá? A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, dica, eu vou pôr isso no GitHub agora, vou mostrar o link aqui pra vocês e tentem dar uma estudadinha pra na próxima aula vocês conseguirem avançar um pouco mais. E aí vocês me acompanham um pouco melhor, tá? Então, seguinte, vou publicar no meu GitHub que é como se fosse o Facebook dos devs, onde a gente pode colocar, pô, aqui que eu já tô logada, tá, pessoal? Que é tipo o Facebook dos devs, você pode, em vez de postar foto, você posta código. Aham! E aí tem links pra isso. Então, eu vou criar um novo repositório pra vocês poderem acessar e eu vou pôr live, HTML, CSS. Não, vou pôr um menor. Live, outubro. Live, outubro. E aí eu ponho tudo aí, tá? Live, outubro. Eu vou inicializar com README pra eu poder fazer um upload de um arquivo como se fosse o Drive. Tá? Aí agora virou o drive dos devs. Upload. Eu venho aqui,
acho meu arquivo. Index Live. Vou pôr a imagem aqui também se vocês quiserem baixar, tá bom? Dou um open. E aí, eu subo esse cara aqui. Dou um commit, que é como se fosse um enviar. E aí vocês conseguem acessar. Então, se vocês entrarem nesta URL aqui, que é github.com/Camila Chute, tudo junto, /live outubro, você consegue baixar o código que eu fiz nesta live, certo? Seguinte, vou terminar de responder as perguntas e na próxima aula a gente vai fazer o que então? Que é a nossa última. A gente vai aprender a publicar isso e próximos passos. Então, cara, tem um monte de... Vamos ajudar a organizar os cursos do Mastertech para você fazer uma jornada aí sua? Será que é melhor fazer faculdade? Melhor não fazer? Então, a gente vai discorrer sobre a sua nova paixão, que é programar, e como você vai seguir nessa carreira e arrasar no mercado, tá? É sobre isso a próxima live. E tem 3 perguntas, vou responder as 3, tá? A Pri falou assim, estou salvando uma imagem em JPG na pasta do projeto HTML. Coloco o caminho no source, porém a imagem não aparece. Será que eu estou salvando no formato errado? Qual que é o jeito mais simples? Não sei se a Pri tiver aí, responde pra Gabi se é Microsoft, qual o sistema operacional que tá usando. Porque se eu vier aqui, por exemplo, eu vou fazer isso no meu Mac, mas a ideia é a mesma. Por exemplo, tem esse GIF aqui. Eu clico com o botão direito, eu venho em Get Info, e eu consigo pegar o caminho que ele tá. Então, eu consigo garantir se eu tô copiando certo. A mesma coisa funciona pro Windows. Se você clica com o botão direito e vê propriedades, ele te dá o caminho. E aí, quando você pega isso aqui, você só tem que colocar, no caso do Mac, peraí, se eu clicar 2 vezes, ele já arruma pra mim. Quer ver? Ou não, linda. Enfim, ele te dá o seu caminho de pastas e aí depois você só tem que formatar. Então, no caso do Mac, eu tenho que colocar barra entre as coisas e como eu já estou no meu HD, eu não preciso. No seu, você vai conseguir copiar exatamente igual no Windows. E aí, você põe aqui no final o nome da sua imagem. No meu caso, é um Gify GIF. Gify.gif. E aí, você põe isso aqui lá no seu site. Vai fazer super sentido eu colocar isso aqui nesse site, mas eu vou pôr, tá? IMG. Salva. Vamos dar um refresh no nosso site. Ah, ele não achou, peraí. Inspect. Ah, isso é uma boa dica, ó. Clica com o botão direito e vê qual o erro que tá dando, certo? Ele provavelmente, aqui o meu tá super giga. Ele não achou o arquivo. Eu pus o nome errado? Gify.gif. .gif, Command S. Salva. Command Shift R. Pri, a gente tá tendo o mesmo erro, não sei o que aconteceu. Deixa eu falar, ó, um jeito fácil da gente fazer isso. Tira ele da onde ele tá e põe no mesmo lugar que tá o seu arquivo. Então, por exemplo, eu tenho um live index aqui. Eu vou colocar esses carinhas aqui ou numa pasta ou do mesmo diretório. E aí eu posso tirar. Vamos ver se vai resolver aqui. Eles já estavam na mesma pasta. Então, eu vou tirar isso aqui. E vou tentar dar um refresh aqui para ver se vai. Cadê o meu site? Aqui. Nossa, Pri, olha que merda, peraí. Ele não achou meu GIF. Deixa eu tentar outra imagem. Eu vou adicionar, Pri, outra imagem igual essa aqui. Só pra gente ver se o problema está na tag. Tô falando pra você colocar ponto barra. Não, ó, vamos ver. Nossa, agora ele bugou. Eu tô dando refresh no mesmo arquivo, gente. Era só o que me faltava pra cima. Index Live, Mara tá aqui, tá tudo certo.
Agora quero abrir Index Live. Você não tá achando nem a imagem que tá em cima, é isso mesmo? Linda. Que tá igual de cima, ai que mara. Pera aí. Vamos ver, a gente tá fazendo alguma caquinha. Deixa eu dar um Ctrl X e colocar isso como primeira coisa do site. Eita, antes da... Salva. Cara, eu não sei o que aconteceu. Vamos pensar aqui. O que eu fiz? Pus um style, fechei. Normalmente, o que é isso? Falta ponto e vírgula e falta tag. Certo? Então, você vem aqui, fechou style, fechei style. Mara. Meu body também tá aqui? Tá aqui meu body. Mara. Ponto e vírgula tá fechando tudo? Tá. Eu tenho uma lista que está fechando aqui, eu tenho H1 que está fechando aqui, eu tenho uma imagem que está funcionando. E eu vou copiar e colar, só pra gente ver que às vezes, pessoal, a vida acontece assim. Tecnologia é mara por causa disso, porque são muitas emoções. Agora foi. Por quê? Sabemos? Não sabemos. Deixa eu pegar o meu GIF, porque eu vou tentar de novo, eu vou insistir. Tá? Porque o resumo, o Pri, é só pôr o nome do arquivo. Mas não só... Pode ser JPEG, pode ser... Pode ser qualquer... Você só precisa escrever. Então, por exemplo, gify.gif. Olha quem temos aqui. O GIF de um menino fofo piscando pra vocês, certo? Não sei o que aconteceu, tá, pessoal? Normalmente, quando a gente tá ao vivo, a gente também não acha o erro, tá? Qualquer coisa eu mando pra vocês. Mas a ideia, Pri, é que você põe o nome do arquivo. O jeito mais fácil, põe na mesma pasta, em vez de ficar copiando, põe no mesmo lugar que tá um do lado do outro e aí você só põe o nome com a extensão, tá? Agatha, tem algum programa para começar a fazer aplicativo? A gente vai fazer isso, Agatha. Então, a gente vai pegar esse HTML e depois vai colocar como se fosse um aplicativo. Tem um sisteminha, que eu não sei se é isso que você está falando, mas tem um sisteminha que chama App Inventor, que a gente usa bastante também nas nossas lives, enfim, que faz apps. Esse carinha aqui. Então, dá uma fuçada, Agatha. appinventor.mt.edu, tá? Seria FlexEnd ao invés de Write? Se o Flexbox for inteiro, vai funcionar, eu acho, Raíssa. Por quê? Quando a gente coloca o box inteiro pro final, ele também funciona. Mas, qual que é o lance? O Flex Start, ele organiza os meus argumentos. Então, seguinte, vamos testar e vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Space Around, Flex End. Cadê? Mara, e Flex Start. Space Around, então a gente conseguiu mexer tudo que a gente queria. Center, no meio, certo? E aí quando eu quero espaços, eu posso pôr Space Between ou Space Around. Space Around eu vou deixar nesse estágio, porque é o estágio que temos para a próxima aula. O que eu podia fazer também, ó, juro que é a última coisa, Center, e falar width 100%. E aí ele ia me ajudar a conseguir ir aumentando isso aqui. Então, se eu aumentasse o padding, eu podia colocar, sei lá, 20. Não, vou deixar 10 e 20 px, para que a lateral fique maior. Então, eu podia deixar isso grandão. Esse número aqui, 50. Viu que ele tá aumentando para ficar coladinho, bonitinho? Enfim, a gente pode ir brincando com essas coisas. Minha convocação para vocês é: peguem esse código lá no Git. Vou pôr de novo aqui o Git para vocês. Põe lá, põe lá. Tenta fuçar um pouco que na próxima aula a gente vai fazer a segunda tela, que tá aqui embaixo, e
publicar como um app pra gente fazer um Progressive Web App, que a gente chama. Esse espaço que a gente tá, o Cubo, ele usa um Progressive Web App. Tem alguns grandes que têm usado Progressive Web Apps pra gente economizar espaço. Então, isso é bem trend topic, é bem novo e vocês vão arrasar com Progressive Web Apps. Beleza? O Bruno tá chutando que talvez o erro seja não ter colocado a dimensão. A gente arrumou, que foi o width. Quando eu coloco o width... Cadê o Bruno? Lá no GIF. Quando a gente coloca... no GIF? A gente já... Podemos testar. Se for, eu já aviso vocês. Quando a gente coloca o width aqui no LI, eu tô colocando a largura do elemento inteiro. Se eu viesse aqui e colocasse IMG aqui, ele tá falando? Não, lá no GIF que você tentou colocar e deu erro. Você não tinha No colocado final. Não, mas se eu colocar aqui embaixo, eu acho que é alguma coisa de... Vamos ver. Agora tá ali, mas acho que não tá. Agora tá, ele desceu. Vamos ver se ferra. Só um minuto, gente. Segura aí, 2 minutos. Aí... Eita, tirei aspas, salva, pá. Agora funcionou, porque Deus quis. Não sabe... Gente, até que é assim, tá? Você volta pra beber uma água, aí você dá um refresh e funciona. Normal. Certo? Então, people, é isso. Espero vocês na próxima live pra gente publicar isso como um app, tá bom? E pra terminar a nossa segunda página, deixo vocês com esse GIF maravilhoso de pessoas que têm perguntas e que estão começando a descobrir o mundo, tá? É isso, 1000 beijos. A Gabi vai ficar um pouquinho aqui se vocês tiverem alguma dúvida maior. E a gente se vê na próxima live.